Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mostrar para vocês a nova lista de obras literárias indicadas como leituras obrigatórias para o vestibular de 2027. Essa lista foi divulgada no dia 27 de janeiro de 2026. Vamos a ela. Pessoal, a lista de obras da Federal está relacionada aqui no nosso vídeo de acordo com a data de publicação, ok? Noite na Taverna de Álvares de Azevedo é um livro de contos, 7 histórias que alguns classificam como histórias de terror, histórias góticas, histórias fantásticas, enfim. Livro do século XIX, livro do período romântico. Espero que vocês gostem desse texto. A maioria dos alunos costuma gostar, tá? Essa obra já estava na lista da Universidade Federal do Paraná anteriormente. Neste ano, uma das obras novas da lista é O Demônio Familiar, do José de Alencar. Só repara uma coisa aqui, tá? 1855, a publicação de Noite na Taverna, 1857, de O Demônio Familiar. Esses dois primeiros livros pertencem ao romantismo brasileiro e é legal você que é candidato ao vestibular observar que dentro do romantismo existem variantes. O Zé de Alencar é autor de obras famosas como Guarani, Iracema, Senhora, porém a Federal está exigindo a leitura de uma peça teatral chamada O Demônio Familiar, que é a história do Pedro, né, que é um escravo que vive na casa do seu senhor, que é o Eduardo, mas aqui nós não vamos dar spoilers, tá, pessoal? Então é um texto curto, rapidinho, trata-se de uma peça de teatro bem acessível. Em 1902, Júlia Lopes de Almeida lança A Falência. Esse livro ele conta a história de Teodoro, que é um rico comerciante de café que acaba entrando em processo de falência financeira. Por que ele entrou em falência? Você vai ler e vai descobrir. Só que, paralelamente, também nós temos a história da esposa do Teodoro, certo? Que é a Camila. A Camila é uma mulher que não está satisfeita no seu casamento e ela acaba encontrando uma outra pessoa. Como isso vai terminar? Leia e depois nos conte o que você achou da história. Livro, entre aspas, novo na lista da Federal, Eu, de Augusto dos Anjos. Livro de poemas. É o único livro de poemas do Augusto dos Anjos. Ele é um autor que, enquanto foi vivo, foi muito contestado por conta do seu estilo, que era um estilo completamente diferente para a época. Depois da morte dele, ele se transforma numa referência na nossa literatura brasileira. São poemas completamente diferentes, eu costumo dizer para os meus alunos, tá? Aqui não tem ovelhinha, não tem passarinho, não tem arvorezinha. Aqui a gente tem morte, coveiro, decomposição de cadáveres, muito pessimismo, tá? É uma bela obra, Outra belíssima obra, O 15, de Raquel de Queiroz. Também livro novo na lista da Universidade Federal do Paraná, livro que mostra a seca no interior do Ceará no ano de 1915, e temos aqui paralelamente duas histórias contadas. Uma dessas histórias é a história da família do Chico Bento, e a outra história é a história da Conceição. 1976 é o ano de lançamento de Poema Sujo, de Ferreira Goulart. É um único poema, um poema longo, nesse livro que trata de temas sociais, temas políticos, mas principalmente de memórias familiares, memórias pessoais e de tudo que é sujo. O que são essas coisas sujas? Tenta enxergar ao longo da leitura do livro do Ferreira Goulart. Outra obra indicada como leitura obrigatória para o vestibular da Federal é O Drible, do Sérgio Rodrigues. Pessoal, esse livro, se você der uma pesquisada rápida na internet, você vai encontrar lá dizendo que é um livro que trata de futebol, que conta a história do Peralvo. Sim, trata disso também, mas a história principal do livro é o relacionamento conturbado entre o pai, o Murilo, e o seu filho, que é o Neto, tá bom? Por que o relacionamento deles é conturbado? Você vai descobrir ao longo da leitura desse belo romance de Sérgio Rodrigues.
E mais um livro do século XXI, fechando a lista, O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. São 13 contos. Contos que trazem jovens, adolescentes que moram na periferia do Rio de Janeiro, uma linguagem bastante rica em termos de oralidade, muitas gírias, mas ao mesmo tempo mostrando os dramas pessoais desses personagens, os sonhos que esses personagens têm. Boas leituras para vocês. Vão conversando com a gente ao longo do ano. Estamos aqui para esclarecer todas essas dúvidas. Grande abraço, bons estudos e boas leituras.